Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo, né pessoal? Agradecer a vocês aí pelos a visualização, pelos comentários aí, tá? Tem muitas pessoas que estão gostando, tá? Do, do meu conteúdo, dos temas que eu estou trazendo aqui, tá? Obrigado, vocês estão se inscrevendo também, tá? Tem muita gente nova, tá? Por isso que eu, hoje, né, pessoal, eu venho gravar um vídeo sobre um conceito, né, pessoal, que é fundamental a gente saber, né? Que você vê aqui eu falando aqui o ego, né? O ego, essas coisas. Então, tem muitas pessoas que não têm o conhecimento disso, tá, pessoal? Então, eu venho aqui para explicar, tá? É isso, o nosso estudo é isso, é para a gente pegar o entendimento, tá? E tomar consciência, tá, pessoal? Esse é o nosso propósito aqui nessa realidade, tá? Com a dificuldade que a gente encontra, tá, pessoal? Mas é isso. O negócio é a gente entender como é que a gente funciona, como é que está funcionando esse mundo tanto físico, espiritual, como é que ele funciona, esse mundo quântico, tá? Como é que a gente lidar com as energias? Então, a gente aprender isso para a gente, como é que se diz? Aproveitar o máximo de energia positiva para a gente evoluir e passar de fase, tá? Tem que estar na escola, tem que passar de classe, né? Senão vai ser estar reprovado. Aí a gente pode repetir o ano, tá, pessoal? Mas como é que se diz? Aqueles que despertam, ele tem uma caminhada, tá? Diferente do que foi colocado aqui a maioria das pessoas, tá? É uma caminhada diferente, você olha diferente, você sente diferente, você percebe as coisas diferente, tá? A gente que está nessa caminhada espiritual é dessa forma, tá, pessoal? Mas a gente não vai viver no mundo, né? Ontem até eu falei sobre o mundo, né? A influência do mundo na vida espiritual, né? Daquele que é espiritual, na vida espiritual de uma pessoa, né? Então, existem energias no mundo, tá, pessoal? Que são negativas para tudo aqui foi composto pela Matrix, o mundo Matrix, então, está dificultando a nossa expansão da consciência. Mas o mundo em si que Deus criou, tá, pessoal? Tem energias, tem lugares maravilhosos, tá, pessoal? Como também tem pessoas maravilhosas, tem ambientes maravilhosos também, tá? E a gente tem que aproveitar desses ambientes, a gente tomar consciência disso, tá? E melhorar prática, comportamento. Então, tudo isso é energia, tá? Para que a gente quer energia? Porque para a gente ir gerando essa força para a gente passar de fase, tá? Porque tudo aqui é energia, tá, pessoal? Isso aqui é uma realidade quântica, né? A gente é energia, tá? A gente somos uma consciência, é energia. O nosso corpo é energético, tá? Tem um campo energético. Então, tudo é energia, tá, pessoal? Cuidado para você não tomar choque, viu? Ai, falando essas coisas, pessoal, eu lembro quando eu era pequeno, tá? Eu vou falar sobre o ego, né? Mas eu lembro quando eu era pequeno, eu sempre fui uma pessoa mais contida, tá, pessoal? Um menino mais quieto, tá? Eu lembro, eu vi essa imagem, né? Eu lembro da minha imagem. Eu no, ficava no berço, né?
Aí ficava lá, quieto, só olhando assim pro horizonte, olhando quietinho, só observando as coisas. Eu sempre fui assim, pessoal. E às vezes minha família, né, que era o quarto é lá na frente da minha casa, né? Lá, eu ficava lá e, e aqui tinha um quintal, né? E minha mãe aqui cozinhava a fogo de lenha, tá, pessoal? Você vê que é muito tempo, né? Cozinhava a fogo de lenha, então ela vinha cozinhar e me deixava lá, eu no berço. Aí ficava lá, quietinho olhando. Aí ficava muito quieto, né, pessoal? Aí o que é que acontecia? Minha mãe, minha mãe ia lá para para ver como é que está esse menino. Meu Deus, ele está quieto. Será que está já aconteceu alguma coisa com ele? Ele está quieto lá? O que é que aconteceu? Então, vinha sempre me olhar e eu via, né, que minha mãe sempre vinha, eu quieto. Eu sempre fui assim, tá, pessoal? Minha família já sabe. Eu fico aqui no meu quarto, quieto, aí fico mais analisando, tá? É minha personalidade, é a maneira que eu vivo, tá? Eu vivo mais no canto. Se na hora que eu estava lá na faculdade, tá? As pessoas lá se enturmavam, era mais. E eu ficava no meu canto, observando. Tem alguma coisa errada com a gente, pessoal? Não, pessoal, não tem nada errado com a gente. É a nossa personalidade, é a maneira como a gente está aqui interagindo. Tem outros que estão aí, vai interagindo, sabe? E a gente tem que entender a maneira dele, tá? Mas o negócio é que quando a gente é assim, essas pessoas acham a gente estranho, tá, pessoal? A gente é um estranho no ninho, tá? Mas a gente aqui é um estranho, aqui a gente está como um peregrino, passageiro nesse mundo, né? Eu sempre fui observador. Não é à toa que inconscientemente, né, eu fui tomar psicologia. E o psicólogo, ele é observador. Ele não fala muito, ele ouve mais. Eu só estou falando aqui porque eu tenho que gravar as coisas, explicar as coisas para você. Mas no começo aqui, pessoal, eu tenho muita timidez, tá? Você vai ver no meu dia a dia, tá, pessoal? Eu sou um cara quieto, tímido, tá? Sempre foi assim, tá? Teve umas namoradas, umas mulheres que eu tive, tá? Que elas eram mais introvertidas, né? Elas mesmo, às vezes, umas que deram em cima de mim e tudo, sabe? Porque eu sou mais assim, quieto, observador tal, as coisas. Mas é a maneira, né? E teve uma até que ficava meio, poxa, você fica muito assim, e a pessoa era mais agitada, né? É difícil essas duas personalidades lidar. Não entende, né? Aí teve muito problema, tá? Tive muito problema. Por isso que agora eu entendo, tá? Essas coisas e procuro uma pessoa que tenha a personalidade parecida comigo, que entenda também a minha personalidade, tá? É assim que a gente tem que fazer, pessoal, para que a gente evitar contrito, evitar coisas, trazer energia negativa, tá? E relacionamento, né, entre homem e mulher, é o que ganha e bate recorde, né? De problemas emocionais que leva você para o terapeuta, leva você vir até a mim. Meus amigos aí, terapeuta e psicólogo que sabe disso, tá? Mas é isso, pessoal. Estou falando isso aqui, mas vamos continuar o nosso estudo, tá? Estou dando essa introdução para você entender como é que a coisa funciona, tá, pessoal? Então, qual é o tema que a gente vai falar hoje, pessoal? O que é a vida do ego? Então, o que é essa vida do ego, pessoal? É?
como é que a pessoa está vivendo a vida do ego? O que é essa vida do ego? E por que não podemos se identificar com o ego infrado? Então, pessoal, quando a gente está vivendo, a gente está vibrando, né? Se identificando com o ego, a nossa consciência, ele fica um ego inflado. Mas o que é esse negócio de ego inflado, irmão Samuel? O que é essa vida do ego? É o que a gente vamos estudar, tá? E eu espero que não tenha muita interferência aqui, tá? Entende, pessoal? Eu preciso explicar isso aqui porque tem algumas outras pessoas que não entendem, né? Esse meu estudo aqui vai ter um pouco de psicanálise, de espiritualidade e do conceito que eu vou trazer da Bíblia também, tá? Sobre o que é esse ego. Será que os apóstolos, como é que ele via esse ego, essa personalidade na gente? Tá, pessoal? Porque o ego como é que se diz, faz parte da alma, né? Que é tanto mental e emocional. Então é uma coisa que tem a ver com desejo, tem a ver com o pensamento, tá? Então é uma coisa da alma, tá, pessoal? Os psicólogos, ele trabalha com a alma, tá? Ser humano. Se você não sabe, eu já expliquei aqui, tá? Pessoas novas aí, tá? Porque o homem se divide em corpo, alma e espírito. É o que a Bíblia fala. A Bíblia está correta. Então, pessoal, então a parte da alma, essa parte é o campo mental, isso não é coisa do cérebro, não, tá, pessoal? Eu estou vendo alguns terapeutas, psicólogos aí, tá? Que são mais aquele mecanicista, não sabe onde é que está essa instância. Isso é uma instância que faz parte desse, como é que se diz? Campo, é um campo mental e emocional que é a alma do ser humano. É onde estão os pensamentos, as emoções, tá? E é onde os psicólogos trabalham, tá? Os psicólogos não trabalham com nada físico, não, tá, pessoal? Ele pode fazer o contraponto da alma com o físico, porque a gente está conectado, tá? Tem uns aí que precisa aprender isso, tá? Se você quiser aprender aqui, eu vou agora, vamos estudar sobre isso. E tem a consciência do ser humano, que é o espírito, né? Se você não entende isso, tá? Vocês que são psicólogo aí, mecanicista aí, tá? Terapeuta também, tá? Tá pensando que é negócio da mente e tal. Não é nada disso, tá? O campo mental e o campo emocional é a parte da alma, não tem nada a ver com o cérebro. O cérebro só é para captar. Por isso que o cérebro, na hora que os neurocientistas, ele vê que não tem fio ligado, é por conexão, assim, energia, ele vê como uns raios ligando, porque é a energia desse campo que está trabalhando a função do cérebro. Se o espírito, a alma sair, o cérebro fica lá parado, não tem funcionamento de nada. Entende? O cérebro fica, o miolo que está aqui dentro, o miolo, né? Entende? Então, é isso, tá? E alguns ainda têm uma visão muito ainda convencional da medicina, né? São campos que invisível, que é a alma. Então, o psicólogo ele trabalha com esse campo. E trabalha com a alma, então trabalha também com a consciência da pessoa, tá? Tá certo? Então, esse é o que eu vou usar aqui, é psicologia, psicanálise e espiritualidade, e usar o pensamento da Bíblia, tá, pessoal? Das escrituras. Então, vamos lá? O que é a vida do ego? Então, o que é essa vida do ego, pessoal?
Ele fala, a vida do ego se refere a um estado onde a pessoa... Então, quando está falando estado, pessoal, está falando da sua consciência, aonde você está vibrando. Não é estado da Bahia, né? De São Paulo. Tem até pessoas lá do Manaus me assistindo aqui também no meu canal. Não é esse estado que está falando. Então, se refere a um estado da sua consciência que você está vibrando, onde a pessoa se identifica primariamente com o seu eu, com o ego. Então, o seu eu inferior. Então, esse ego é um eu inferior, que é o ego, ele é criado aqui nessa realidade. Você vai criando ele com a sua convivência. Entende? A maneira que você cria esse ego aqui. Ele vai vivendo uma função da sua própria necessidade e desejo e mantendo uma percepção distorcida da realidade do outro. Então, o ego, né, o seu eu, você vivendo é uma função da sua própria necessidade. Então, esse ego, ele tem essa função de que você olhe para você, você busca as coisas para você. Por isso que a gente não pode matar o ego, pessoal. A gente tem que equilibrar ele, porque a gente precisa fazer por a gente, para a gente sobreviver, a gente buscar os nossos desejos, tá? Não só a gente tá aqui para servir o outro, mas também para viver esse ego, mas de uma forma equilibrada. O problema é quando você só se identifica com isso. Esse é o problema. É o que eu quero falar aqui, tá? Então, aí ele disse, tem uma percepção distorcida da realidade. Então, o que é que ocasiona? Você tem uma percepção distorcida da realidade. Essa dinâmica pode se manifestar numa crença excessiva, na própria importância e numa dificuldade em admitir erros. Então, não admite. Pessoas que estão com o ego inflado, não admite. O que impede o crescimento pessoal e a adaptação às circunstâncias da vida. Então, uma pessoa que tem essa identificação com o ego, né, que é chamado de ego infrado, é quando a pessoa está se identificando, a consciência dela. Por isso que o quê? O trabalho da espiritualidade é fazer com que você desprenda de alguma coisa do ego, tá? Para você entrar no equilíbrio. Você tem que fazer o quê? A conexão com a sua alma divina. Porque você verdadeiramente não é esse ego. Esse ego foi criado para você se relacionar aqui nessa realidade. Mas ele tem que estar equilibrado. Ele só vai estar equilibrado quando você entender que você é a consciência, que você é um ser espiritual, né? Que você não é esse ser carnal, que isso foi criado para você viver esse jogo. Aí você entra no equilíbrio. Então, você vai usar as coisas desse mundo e não vai ficar pegado. É o que a Bíblia ensina, pessoal. Mas olha, até as pessoas que dizem ser cristão, que estão nesses grupos religiosos, eles estão tudo apegados ao ego. Eu vejo, tá, pessoal? Mas eu não posso falar isso para a pessoa, tá? Os comportamentos dela, elas estão demonstrando isso, tá? Mas é isso. Enquanto não tomar consciência, tá, pessoal? Vai ficar aí atrelado a essas coisas, se identificando. E pior que a maneira que o pregador que elas ouvem estão incentivando ela a ficar no ego. Esse é o problema, tá? Não em se tornar um ser espiritual, equilibrado, saber usar todas as coisas. Esse é o problema. Aí ele fala, o indivíduo que vive com o ego inflado tem uma visão
exagerada do seu valor, da sua capacidade. É um fenômeno que pode ser considerado crenças doentia na própria importância. Então, o ego inflado tem uma visão exagerada, tá, pessoal? Ela tem uma visão exagerada e pode ser uma crença doentia em qualquer coisa, porque o ego faz isso, tá? O que mais? A pessoa com ego dominante, então, se identificando, né, tem dificuldade em reconhecer as próprias falhas ou, ou impedir desculpa. Por isso, abala a sua autoimagem e a sua percepção de si mesmo. Então, pessoal, ele tem dificuldade em reconhecer as próprias falhas, pessoal, tá? De pedir desculpa. Então, é pessoas orgulhosas, tá? É pessoas que criam imagem totalmente distorcida da imagem que era a imagem de um filho de Deus, a imagem de uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem amor, compaixão. Então, a maioria das pessoas não estão passando isso, tá? E é por isso que o mundo aqui, a nossa realidade, não é uma realidade refletindo a imagem, as consciências que estão aqui, a imagem do Criador. E eu estou aqui tentando para despertar para a gente entrar nessa frequência para você refletir a imagem da sua essência espiritual, que é a imagem do Criador. Hã? O que mais, pessoal? Ele fala: a necessidade de defender o seu ego torna o indivíduo resistente à crítica, ao feedback do outro, consideramos como um ataque pessoal. Então, a necessidade de que quando você está apegado muito a você não gosta de receber crítica, você tem resistência ao feedback da pessoa. Mas alguma pessoa fala: nossa, você tem que fazer assim, isso assim não é correto. Então, quando você ouve aqui eu falar uma coisa dessa, isso pode, se você tem um ego inflamado, né, pessoal? Isso debate como uma crítica, você sabe, é como um ataque a você. Então você me ataca. Então, por que tem pessoas aqui que me atacam aqui nas redes sociais? Por causa disso. Porque coisas que eu falei tocou na alma dela. Pegou esse ego dela, tá? E ela não quer mudar, mas tem que mudar. É por isso que eu toco na alma, porque eu tenho que mudar a sua mente e a sua emoção, o seu jeito de pensar, tá? Levar um jeito de pensar mais evoluído, a frequência mais evoluída. Mas as pessoas, quando não quer mudar, então endurece, então ela ataca a pessoa que está falando algo, ela não quer receber as críticas, tá, pessoal? Então, são pessoas que estão ainda na resistência ali do ego, porque ela quer se identificar com essa personalidade que ela criou aqui, não com a essência divina dela. Você sabe o que é essência divina, né, pessoal? Eu tenho um vídeo gravado aqui, tá? Tá aqui no meu canal. Eu não sei se o YouTube se retou aí. Pá, vamos jogar fora isso. Não presta. Aí o que ele fala? O objetivo é aparições são guiados por uma busca incessante por satisfação pessoal, muitas vezes em detrimento do outro e da comunidade. Então, o objetivo de que aquele que tem uma vida do ego é buscar a satisfação pessoal. Ele não está nem aí para outra pessoa, para o grupo. O importante é ele se dar de bem. Olha como a sociedade está agindo dessa forma, pessoal. Cada um pensando em si. Não tem como enganar, tá? Não tem, isso já está acontecendo, tá? Já está acontecendo, as pessoas, cada um está pensando em si aí, naqueles que ele vai trazer coisa para ele, benefício para ele, tá? Cada um. E isso até no meio religioso todo mundo está operando dessa forma.
Por quê? Porque está atrelado ainda a esse ego. Então é preciso ir desvencilhando e ir equilibrando ele e voltando para a alma, a essência divina, o qual ela trabalha num campo mais de unidade, olhando para o outro, tá? Preciso buscar o equilíbrio. Agora você não pode ir só também para a alma só divina e só fazer pelo outro, não, tá? Você tem que manter um equilíbrio, porque você precisa fazer por você. Você precisa se amar para amar o outro, tá? É um equilíbrio, tá? É o caminho do meio aí. Aí ele fala: a rigidez do ego impede o indivíduo de se adaptar à mudança e os desafios da vida, criando um ciclo de frustração e sofrimento. Então, todas as pessoas que estão se dedicando, ela tem uma rigidez do ego. Impede ela de ela se adaptar conforme o jogo. Então, eu estou vivendo dessa forma aqui, mas talvez o jogo pode só virar e eu tenho que me adaptar àquela mudança, àquele desafio ali. E tem pessoas que têm resistência, têm uma rigidez de mudança na vida dela, tá? E isso já é um sinal de que você ainda está se alinhando e precisa equilibrar isso, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que reparar, isso é um conceito de autoconhecimento. Eu estou trazendo isso aqui para vocês perceberem. O que mais? Ele fala, uma vida focada no ego, né? Que é a vida do ego, né? Você está muito para esse ego, você está pensando que é esse ego aqui, esse homem do Deus, você está pensando que é isso, mas você não é. Você é a essência divina, é a consciência. Você está usando esse ego temporariamente enquanto você está nessa realidade. Então, uma vida focada no ego leva uma busca incessante por algo que nunca se completa. Então, nunca vai trazer aquele cumprimento, aquela felicidade, resultando em ansiedade e sofrimento constante. Então, pessoas que estão sentindo ansiedade, aquela coisa, é porque estão muito atreladas ao ego. Então, precisa fazer esse trabalho de desprendimento, então, trabalho da espiritualidade, o trabalho. Então, precisa fazer isso para que a ansiedade. Teve pessoas aqui que chegaram no meu canal assim, com ansiedade muito grande, tá? Tá? Já estava já. Então, quando começou aqui, tá? A ouvir, foi trazendo um equilíbrio para ela. E aí eu mandando fazer as práticas de meditação, né? Oração, ela ter comunhão. Então, isso foi fazendo, trazendo um equilíbrio na vida dela, no ego, né? Porque a consciência dela estava muito atrelada. Então, isso traz ansiedade. Aí ele fala: o ego impede a avaliação racional da realidade. Então, você não quer saber, só quer ali daquela forma como você. Então, isso impede de você ver que a realidade não é assim dessa forma, levando as decisões desinformadas e uma visão distorcida do mundo. Então, você tem uma visão, você não entende o jogo. Você não entende o mundo, a matrix que você está, você não entende. Uma pessoa no ego, ela fica assim, tão cega, que ela não entende. E aí se frustra, quando não consegue, se frustra. Aí cai na ansiedade, aí talvez até entra numa depressão. É complicado, né, pessoal? Aí ele fala: a necessidade de sentir-se superior e a dificuldade de admitir pode levar o isolamento social e a relação interpessoal superficial. Então, não é verdadeiro. Superficial é uma coisa, como é que se diz? Que não tem profundidade, não está sendo verdadeiro, é uma coisa superficial. Então, as relações que ele tem é superficial. Então, a maioria dessas pessoas que estão atreladas, ela tem
um sentido de superioridade, né? Dificuldade de admitir todo mundo está errado, só ela que está certa. Então, isso é um problema e tem pegado, tá? Até líderes religiosos aí de vários grupos, tá, pessoal? Porque ele se coloca numa posição que ele sabe tudo, que ele é especial de Deus, que Deus está com ele a todo momento. Então, isso o ego, então, o inimigo alimenta e é a queda dessa consciência aí, tá? Ele é uma consciência como qualquer outra. Mas quando tem uma posição aqui, tá? Por isso que, a depender da sua função nessa realidade, tá, pessoal? De autoridade aqui, você, esse ego trabalha bastante, tá? Você se identifica bastante com isso. E vai ser a sua dificuldade de você se relacionar com a sua essência divina, tá? Pessoa fica... Olha aí, pessoal, só a pessoa ter dinheiro ou ter uma posição de autoridade, alguma coisa. Olha o que aconteceu com os pastores, os líderes religiosos. Eles se colocaram nessa parte e muitos se desviaram da verdadeira espiritualidade. Se desviaram do verdadeiro evangelho. Então, Paulo percebeu isso e disse: isso é outro evangelho, não é o evangelho da graça de Cristo. Muitos têm esse necessidade de superioridade, tá? Aí, como superar a vida do ego? Então, como é que a gente faz? Autoconhecimento. O processo de autoavaliação, reflexão sobre os próprios pensamentos e crenças são essencial para entender e controlar o ego. Então, são essencial o autoconhecimento, você avaliar você. O que é que você está pensando? Por que é que você está querendo se colocar superior àquela outra pessoa? O que é que, qual é o sentimento que está botando? Raiva, ira, né? Como é que se diz? Você busca as coisas muito do materialismo para se declarar que é especial. Então, você tem que olhar isso, tá, pessoal? Algo que mais? Crença para entender e controlar o ego. Então, você precisa controlar, entender para controlar esse ego. Então, o ego tem que ser controlado. Não é matar o ego, não, tá? Porque tem alguns aí, eu vou matar, eu tenho que matar o ego. Para você ser espiritual, tem que matar o ego. Não, tá? A gente ser espiritual, a gente tem que trabalhar no equilíbrio. A gente vive ainda aqui, a gente precisa. Esse ego foi construído, agora ele tem que estar o quê? Saudável, um ego saudável, um ego que sabe se relacionar, entende as coisas, entende as dificuldades, tá? Não se sentir não melhor do que o outro, mas também não pior do que o outro. Você é um igual ao outro que está aqui experimentando essa realidade. Cada um na sua função, tá? Então, quando tem função, a gente está agindo em uma função, tá, pessoal? Porque eu poderia aqui chegar aqui me gabando, eu sou psicólogo, eu sou terapeuta, eu entendo. Então, isso já é o ego, tá? Trabalhando. Então, eu vigio isso em mim e vocês precisam vigiar isso em vocês, tá? Eu estou trazendo esse conhecimento para vocês trabalharem vocês. Porque eu não vou ficar olhando vocês, o que é que vocês têm que vigiar. Então, sua consciência, tomar consciência. Isso é tomar consciência. Aí ele fala praticar autocontemplação, então meditação, oração ou prática de autocontemplação que pode ajudar a consciência sobre os próprios pensamentos e reduzir a identificação com o ego. Então, a palavra de Deus serve para isso, pessoal. Por isso que eu, na segunda parte, que vou trazer a palavra de Deus, porque ela vai trazer uma autocontemplação, uma autorreflexão de como é que você está se comportando. O que mais? Buscar ajuda de um profissional. Então, se você tem problemas
pensamentos errados e emoções, né? Coisas, emoções que estão atrapalhando a sua vida, você vai ter que buscar uma ajuda, professor. Que é o quê? Terapia com psicólogo, né? Terapeuta pode fornecer apoio, ferramenta para facilitar o processo de autoconhecimento e o controle do ego. Então, ele vai trabalhar com essa área, tá? O ego é a instância, é o campo mental e emocional. Então, vai trabalhar com sua alma. Então, vai facilitar você identificar aonde você precisa melhorar, levar você a esse autoconhecimento. É por isso que os psicólogos tá fazendo um trabalho da espiritualidade. Tem uns que sabem, tem outros que tá inconsciente ainda, mas está operando, trabalhando para fazer um bem a uma alma, né, a uma consciência. Aí ele fala enfrentar as próprias fragilidades, então você tem que enfrentar as próprias fragilidades, reconhecer e aceitar próprias falhas. O indivíduo pode desenvolver resiliência e capacidade de se adaptar à vida. Então você tem que reconhecer que a gente tem falha, a gente, por causa desse ego, tá? Ele é bem sorrateiro, quando vê a gente já está operando, agindo com esse ego, tá? Então, reconhecer quando a gente caiu aí, opa, ficou inconsciente, caiu em uma certa situação, o quê? A gente volta e conserta e vamos seguir a nossa espiritualidade. Principalmente a gente aqui, tá, pessoal? Vocês que estão aqui assíduos, vocês que são espiritual, a gente tem que fazer isso, tá, pessoal? Procurar desenvolver esse aceitar as próprias falhas que a gente tem e a gente ir melhorando, olhando, nossa, preciso melhorar aqui, nossa. Então, esse é o trabalho de autoconhecimento. Aí ele fala: o ego é uma parte essencial da nossa personalidade e desempenha um papel fundamental na forma de lidar com o mundo ao redor. Na psicanálise, de acordo com Freud, o ego age como um medidor entre o nosso impulso e a realidade. Então, ele é aquele que tem que fazer a medida certa. Então, por quê? O impulso que vem é o id, né? Ele vem para a gente fazer o desejo que a gente quer. E a gente não pode fazer tudo aqui que a gente quer, pessoal. Então, o ego ele vem ser o medidor, controlar isso. Então, assim ajuda a equilibrar nosso impulso com as regras sociais, nossa ética, né? Por exemplo, manter o ego saudável. Então, um ego saudável é um ego equilibrado. Portanto, afeta diretamente nossa relação pessoal e, é claro, a nossa qualidade de vida. Então, quando você tem um ego saudável, você tem uma qualidade de vida melhor, tá? E é isso aqui que a gente está buscando, tá? Ter uma qualidade de vida melhor para a gente, tanto a gente se espiritualizar, como a gente viver aqui, aproveitar aqui. Porque tem muitos, tá? Que é do meio religioso, tá? Ele acha que tudo agora, não, eu não vou viver mais aqui, eu vou agora viver para Deus, eu vou. Não, não é assim, pessoal. Deus colocou para você viver aqui, experimentar as coisas, tá? Mas com equilíbrio. Porque tem isso aí no meio, tá, pessoal religioso? Tem pessoas que pensam que vai ser especial, agradar a Deus, quando ela se dedicar totalmente a esquecer. Não, não é assim, tá? É um equilíbrio das coisas, tá? E isso também é um extremo. Então, a pessoa sai do extremo do ego, das coisas, e passa para outro extremo. E pior que aquela pessoa vai para esse extremo espiritual, quando ela comete, o ego pega ela, né? Ela comete uma falha, porque ela é ser humano, ela se pune. Então, ela se culpa. Então, entra numa frequência totalmente baixa. A culpa, você não pode sentir, pessoal, é uma frequência muito baixa, então é coisa do ego também a culpa. Aí ela fica se culpando, né, que cometeu algo errado
mas ela é um ser humano, tá, pessoal? Acontece. Aí fica se culpando, "Ai, meu Deus, eu falhei, ai." Não, não é que você falhou, é que você foi para o extremo. A gente não pode ir para o extremo também. Espiritual, é só você especial, ninguém mais é. Isso é um extremo também, tá? Aí ele fala, a palavra ego significa eu. Na psicanálise, seu lá de origem é o termo um pouco mais completo e complexo. Então, a palavra ego significa eu. Então, é o seu eu inferior, tá? Por isso que a gente tem que ir desvencilhando do nosso eu inferior e nos conectar com o eu superior. Entende, pessoal? Para que esse eu, que é a nossa verdadeira, traga equilíbrio a esse eu inferior. Esse eu que é esse ego, essa construção dessa personalidade, dessa instância, que a gente constrói aqui, nessa realidade, esse eu. É muitos falam que é o eu falsificado, né? Como é que se diz? É a pessoa que não é a verdadeira, é uma parte da pessoa, tá? Esse ego, é por isso que a gente não pode matar, porque é uma parte da gente. Mas ele é o eu verdadeiro? Não. Mas é uma parte da gente. A gente não pode matar enquanto a gente está aqui no ego. Ele vai morrer quando você desprender do corpo. Aí ele morre. Aquele personalidade é morto. E é o que Paulo fala lá, né? Ao homem está determinado a morrer. Então, ele está falando desse homem, o homem do desejo. Mas a essência, o eu verdadeiro da pessoa, ele continua existindo. Por isso que ninguém entende ali, tá? Quando fala, o homem está determinado a morrer uma só vez. Mas é o quê? O homem do desejo. Então, é esse eu, é esse ego aí, esse homem, ele vai morrer ali. Não vai existir, porque acaba. Se você reencarnar, você vai reencarnar com outra frequência, outra eu, você vai construir aqui, de acordo onde você nasce. Por exemplo, você nasce no Japão, você vai ter outro modo de pensar. Você nasce no Brasil, você nasce no... Então, aonde você nascer, vai construir o seu ego ali. Aí ele fala, o ego é um conceito fundamental na ciência que estuda a psique. Então, a ciência da psicologia estuda isso, a psique. A psique que ele está falando é essa camada mental e emocional, tá? Ele representa o modo como percebemos a nós mesmos e como apresentamos o mundo. Então, é como a gente se percebe aqui. Por exemplo, como é que eu me percebo aqui nessa realidade? Eu sou um jovem que mora aqui numa periferia, né, de Salvador, né? Eu moro aqui, eu tenho a minha dificuldade porque eu nasci, minha mãe é pobre, é uma lavadeira, tal. Então eu venho tendo consciência disso, tá? Aí ele vai, por isso desempenha um papel essencial. Então, o ego também tem um papel essencial nesse mundo, tá, pessoal? Na formação da personalidade. Então, como você vai criar personalidade? O que mais? Ele fala, ele, né, o ego, funciona como um medidor regular, o nosso impulso, a nossa lei interna, que rege a nossa moral, a nossa ética, valores e cultura. Então, de acordo com onde você culturalmente nasceu, você vai ter uma moral, uma ética. Então, quem nasce lá naquele Oriente Médio, um jovem lá, por exemplo, se eu nascesse lá, em uma periferia lá no Oriente Médio, será que eu teria a moral, a ética que eu nasci aqui no Brasil, na Bahia, pessoal? Eu teria outra personalidade.
Eu criaria outro ego lá, minha consciência criaria outro ego. Entende? Então, vai depender disso. Por quê? O ego aqui inferior, ele depende do meio que você está inserido. Aonde você nasce, então, depende disso. Ele fala, na prática, ele é responsável pela nossa tomada de decisões e nos ajuda a gerenciar nossas reações no dia a dia. Então, o ego, ele tem para a gente tomar nossa decisão. E segundo aquilo, as nossas crenças. Então, a gente que é espiritual, a gente não pode tomar segundo o nosso desejo do ego. É o quê? A gente vai ter que se identificar com o nosso eu superior, com a nossa essência divina. Então, a gente que é espiritual, tomar decisões espirituais será melhor para a gente. Tá? Aí o que mais? O ego regula a exigência do nosso impulso primário. Decide se ele deve ser satisfeito imediatamente ou adiado para momento mais apropriado, reprimindo parcialmente ou totalmente, né, aquilo que a gente estava desejando. Então, o ego faz isso, tá, pessoal? Porque o ego sabe, não, agora não é o momento disso, você tem que esperar agora. Então, vem o impulso, o desejo sexual. Você diga, não, eu preciso arranjar uma pessoa adequada para eu colocar trabalhar essa energia sexual do meu corpo. Então, ele adia. Então, o ego ele está fazendo isso, ponto a ponto, né? Para que você aqui viva em sociedade. Você não saia por aí, vou pegar todo mundo, vou fazer todo mundo, sentir desejo de matar, estrangular uma pessoa, você não vai fazer isso. O ego ele está controlando essas coisas, tá? Por isso que ele estando equilibrado é importante. Né? Adiado no momento, reprimindo parcialmente, então por isso que vem o quê? O que Freud fala lá, que é o quê? O recalque. Então, a gente reprime alguns desejos, algumas coisas que tá vindo do id, para depois buscar essa satisfação. Ele age sobre o princípio da realidade, então. É a realidade que a gente está vivendo. E da vontade da mente. Assim, então, você entende que é no campo mental, o ego é uma instância mental, né? O desejo está vindo, né? Que é do id, então, e ele está controlando isso tudo. Assim ajusta o indivíduo ao ambiente e resolve o conflito entre a sua necessidade interna, que é do desejo, né? Que a gente tem, e o que o mundo externo permite. Então, o que é que o mundo externo permite? Então, a gente que é espiritual, o que é que a espiritualidade permite que a gente faça aqui as coisas, use a realidade? Então, por exemplo, a espiritualidade permite que se a gente tem um impulso sexual, que a gente tenha uma pessoa para a gente trocar essa energia, com responsabilidade, com consciência, tá? Então, é isso que permite. Então, a gente não vai sair por aí, tá? Por isso que os estupradores, ele perde essa noção da realidade que ela está vivendo. O ego dessa pessoa está totalmente desequilibrado. Ele aí vê uma mulher que quer pegar lá a força, então, não pode. Existem regras, existem coisas que o mundo externo aqui permite que a gente faça. Então, o ego serve para controlar isso. Mas quando ele está descontrolado, acontece que essas consciências ficam dessas formas. O que mais? Em outras palavras, ele equilibra a nossa vontade psicobiológica. Então, ele controla a nossa vontade psicobiológica. Por que psicobiológica? Porque vem da alma e também vem do seu corpo, da biologia. Por exemplo, o sexo mesmo é um desejo que vem também, que é a energia que vem do corpo. E tem a ver com a alma também, satisfação. Aquilo que é possível no meio externo. Então, ele vai equilibrar aquilo que é possível aqui no meio externo.
e, e pensa e pesa também a exposição no meio social, que dita o que é certo e o que é errado. O resultado disso, a nossa personalidade, o nosso ego. Então, ele vai ditar, você sabe o que é certo e o que é errado. Aí você vai lá, pratica alguma coisa que é errado. Isso vai lhe trazer culpa. E é isso que o inimigo quer, tá? Você fica numa frequência baixíssima, é isso que ele quer. Mas se você equilibra, você busca a maneira de viver aqui, tá? Não, eu tenho um desejo sexual, eu tenho, né? Não também fazer igual alguns religiosos evangélicos. Não, eu não penso nisso. Não existe isso, tá, pessoal? Isso faz parte do seu ser, tá? Isso faz parte, é só você equilibrar isso. Não tem nada de errado em você fazer normalmente, você ter sua vida sexual equilibrada, você ter uma pessoa que você. Isso não tem nada de errado, tá, pessoal? Mas coisas religiosas, às vezes prende isso, acontece com o ego da pessoa. O ego da pessoa fica desequilibrado. Aí essa pessoa fica fazendo coisas escondidas, tá? Aí trazendo culpa para ela porque ela quer se colocar aqui como especial. Isso acontece. Não faça isso, tá, pessoal? A gente tem que buscar equilibrar isso aí, tá? Faz parte, eu tenho isso mesmo, isso faz parte de todo ser humano, vamos trabalhar isso aí. É isso que a gente tem que fazer. Aí ele fala, a nossa personalidade, né? Que é esse ego aí inferior, entretanto, de acordo com Freud, é formado não só pelo ego, mas também pelo id e o superego. Então, a nossa personalidade toda é formada por o id e o superego também. O ego, na verdade, é um resultado do equilíbrio dessas duas outras estruturas psíquicas para compreender ele a sua totalidade. Se faz necessário, enfim, entender mais sobre o id e o superego. Então, o que é esse id e o superego? Isso aqui é coisas da psicanálise, tá, pessoal? Quem já estudou isso vai saber o que eu estou falando, tá? Aí ele fala, o ego age como o ponto de equilíbrio entre o id e um do peso que puxa para a balança para um outro lado. Então, porque você não pode só ficar o desejo, tá? Então, o ego tem que equilibrar isso aí, tá? E ele precisa, por isso que o ego precisa estar controlado. Ele só vai estar controlado quando você se identifica com a nossa consciência, a nossa essência espiritual. O id é uma estrutura que representa nosso desejo mais imediato e impulsivo. Então, aquele desejo que eu quero logo. É o movido pelo que dá prazer. Então, o id é isso. Justamente por isso que a única estrutura presente desde o nascimento. O id é que rege nosso comportamento, pelo menos nos 2 primeiros anos. Então, o id, né? A criança ali, ele está nessa pulsão aí de querer as coisas, tá? Satisfazer o desejo do corpo. Então, ele grita, ele quer comer, ele quer mama, ele quer isso. E não pode negar, tá? Ele vai ter essa reação. Aí, enquanto o id representa a parte impulsiva da psique humana, o superego é o oposto. Ele age como uma força de censura. Então, o superego ele vai censurar as coisas do id, então, que não pode ser satisfeito. É um órgão da psique que define o que é certo e o que é errado. Então, é aquela que faz o contraponto que é o certo e o que é errado. Então, quando a gente está trabalhando isso na Bíblia, o que é certo, o que é, está trabalhando esse superego. Ele precisa estar equilibrado também. Porque se desequilibrado aí o ego, que o superego também vai dar problema, tá? Ele repreende impulso que o id deseja satisfazer e o que o mundo externo considera inaceitável.
Então, o superego funciona como um juiz interno. Então, o que você tem que ver? Então, é aquela. Por isso que a voz é da consciência que diz o que isso não está certo para você fazer. Então, e a gente, o ego está, que leva o equilíbrio, está descontrolado, você faz as coisas, aí depois você fica. Aí traz sentimento de culpa. Então, entra numa frequência baixa. Por isso impede e repreende o ser humano de atender o desejo imediato. Então, não pode. Ele absorve padrões da cultura, regras sociais e, e a usa como guia de noção, desenvolvido entre a infância e a adolescência. Ele molda a nossa personalidade moral e social. Então, esse superego, ele vem nessa parte da infância ali, que está entrando para a adolescência. Então, o superego ali, ele já começa a perceber o que é certo, o que é errado, o que não pode fazer. Menino, você não pode fazer isso, né? A gente, então, a própria já a sociedade vai colocando como ele deve se comportar. Então, você vê que as pessoas doentias, ele querem quebrar essa regra. Principalmente como é que se diz? Aquelas pessoas que não têm sentimento nenhum, né? É doente, né? O narcisista, né? Então, ele quer quebrar essa regra. E não pode. Você tem que absorver a regra, equilibrar. E o quê? Buscar o ego equilibrado, buscar a satisfação do ego equilibrado. Não partir totalmente para o ego um desequilíbrio. Então, você começa a sofrer isso, a sua consciência. Tá? Aí ele fala, basicamente, ele que guia a nossa ética e moral, nosso valor. Então, superego, né? No entanto, mais do que a situação de grandes reações, a presença do id e o superego e o ego é constante, ou seja, não menos das decisões, ele está sempre presente na ação. Então, está sempre na ação que a gente está tomando. Quando nascemos, não temos ego, então, não temos, tá? O ego vai construir conforme crescemos e é alimentado pela nossa influência de nossos pais, familiares, escola, professores e sociedade. Então, o ego ele é só formado para equilibrar isso de acordo com que a gente vai sendo influenciado pela família, pais, escola, professores, sociedade, a dizer o que é que você tem que fazer. Vamos parar aqui, pessoal. 58 minutos. Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, tá? Para a segunda parte. Espero que vocês assistam essa parte que é importante para você entender lá a segunda, tá? Então, até a segunda parte.